Olá, bom dia. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Entrou aí de novo minha internet. Bom dia, Benício Juliano Tardelli, meu amigo Alexandre, José Roberto Martinez, Kaká, Ana Gilmarinho, Anderson, Tainá. A galera que entrou aí já. Bom dia, bom dia. Silvia, André, Wallace, Ilana. Bom dia, minha gente. Bom dia para todo mundo. Eu quero continuar a palavra de ontem aqui. Ontem estive no shopping à noite, quando as crianças saíram da escola, e percebi que está passando um filme muito legal, Divertidamente 2. E eu assisti um, recomendo que você assista. Apesar de ser um filme que tem uma pegada lúdica, é um filme que fala sobre as 5 principais emoções. E esse filme fala muito. Eu queria trazer um pouco, depois, quem sabe essa semana, sobre essas 5 principais emoções. É claro que não queria trazer o spoiler do filme para você. Eu não assisti o 2, assisti o 1. Vale muito a pena, acho que está na Netflix, você pode assistir. Mas hoje estava lendo algumas coisas sobre isso aqui. Mas voltando à mensagem de ontem, que tem um pouco a ver com isso também. Afinal, ontem eu falei sobre o rei Ezequias, que num dos momentos difíceis da sua vida, Senaqueribe, rei da Síria, que tinha o seu QG especificamente lá em Nínive, decidiu atacar Jerusalém. Já havia atacado muitas outras cidades circunvizinhas e tinha tido sucesso em todos os levantes que ele havia se proposto. E agora, quando ele chega diante de Jerusalém, ele usa uma estratégia. Ao invés de cercar e avançar, ele abala psicologicamente Ezequias. E ele começa a mandar recado para Ezequias, dizendo para Ezequias: Ezequias, você acha mesmo que você vai conseguir vencer uma luta comigo? Você está se apoiando em quem? Você está se apoiando no rei do Egito? Aquela cana quebrada? Quem se apoia nele, bota a mão e fura os dedos ainda. Então, eu quero dizer para você que não tem como você me vencer. É melhor você se entregar. Você está achando que Deus vai salvar você? Eu estou aqui a mando de Deus. Foi Deus que me mandou aqui. Observe que as palavras de Senaqueribe fazem com que a mente de Ezequias seja minada. E Ezequias começa a pensar: eu não tenho um exército forte, eu não tenho condições nenhuma de vencer ele, a minha cidade não é mais forte do que A, B, C, D que ele venceu. Como é que eu vou vencer? Meu Deus, eu não sei o que fazer. Observe que pouco a pouco Senaqueribe consegue o seu sucesso minando a mente. E eu dizia ontem que as maiores batalhas das nossas vidas, elas não são enfrentadas no mundo físico, no mundo real, e sim no campo de batalha da nossa mente. E são em momentos como esse que eu quero pegar um gancho, que as 5 principais emoções, elas vêm e elas entram em ação e elas de alguma forma começam a nos minar. Elas começam a criar autossabotagem e elas começam a criar uma falsa verdade dentro de nós que nós passamos a acreditar. Pensa aí você, em alguns momentos, em alguns momentos difíceis, em algumas impossibilidades que você enfrentou e que tinha tudo para vencer, e que tinha tudo para ter sucesso, e que tinha tudo para ter fé e acreditar que era possível. Mas, diante de novas informações, você preferiu fazer com que essas emoções alimentassem o medo, alimentassem a tristeza, alimentassem a raiva, e com isso você acabou sendo minado e minada. E aí foi tirada a sua força. Ao invés de se levantar e vencer, você decidiu recuar. E todas as vezes que nós recuamos, queridos, diante de situações, nós estamos propensos a perder. Em 2 Pedro diz que aquilo que domina o homem, do tal, ele se torna servo.
Se a fé me domina, eu sou servo da fé. Se a ousadia me domina, eu sou servo da ousadia e eu faço o que ela quer. Se o medo me domina, eu sou escravo do medo. Observe que nós temos a opção de decidir de que forma nós vamos alimentar. Eu conheço a história, é muito antiga essa história, de que um homem, ele criava cães de corrida. Ele criava cachorros de corrida. E ele tinha um lugar, um espaço muito grande, que ali ele produzia a criação desses animais. São aqueles animais específicos, aqueles cães específicos com patas longas, com funil bem afunilado, com o quadril bem côncavo, né? com aquela parte do lombo bem côncavo, para que eles pudessem correr. E ele um dia chamou um amigo para poder observar os seus animais e participar ali de uma daquelas corridas. Ele então preparou durante uma semana e chamou o amigo num dia. O amigo foi e ele separou 2 cães, um branco e um preto. E aí eles colocaram os cães no lugar da largada, eles soltam uma espécie de objeto que parece um animal, uma lebre, e eles esticam isso a uma certa velocidade, puxando, e os cães vão atrás. E antes da largada, o dono daquele lugar disse para o seu amigo: olha, o cão preto vai ganhar. E observe que os cães tinham a mesma idade, tinham o mesmo peso, eram tratados do mesmo jeito. E curiosamente, naquele dia, o homem disse: hoje o cão preto vai ganhar. E quando disparou o alarme, os cães saíram e logo o cão preto foi na frente, o cão branco ficou um pouco na retaguarda e o cão preto foi se distanciando e venceu a corrida. Alguns dias depois, ele chama o seu amigo novamente para apreciar novamente aquele lugar e ele diz: hoje o cão branco vai ganhar. É dada a largada e o cão branco sai na frente, o cão preto fica um pouco para trás, e aquele amigo achou que os animais eles eram condicionados ou preparados para isso. Mas se tratando de um grande amigo, ele resolveu perguntar: me diga, porque várias vezes eu estive aqui, não uma, nem duas, nem três, e ora você dizia: o branco vai ganhar, o preto vai ganhar, o branco vai ganhar, o preto vai ganhar, e você sempre acertava. Eu estou muito curioso e eu quero saber o porquê de você sempre dizer a resposta certa. E o dono daquele lugar disse para ele: é muito simples, quando eu quero que um dos animais ganhe, por exemplo, o preto, eu deixo o branco sem se alimentar. Eu alimento o preto e eu não alimento o branco. E com isso ele vence. Eu aprendi na minha vida, alguns anos atrás, queridos, que aquilo que a gente alimenta cresce. Aquilo que a gente não alimenta morre. Eu vou perguntar para você: o que você tem alimentado na sua vida? Porque se aquilo que eu alimento cresce, eu tenho alimentado a raiva, eu tenho alimentado o ódio, eu tenho alimentado a tristeza, eu tenho alimentado o medo. Aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu não alimento morre. O que eu tenho alimentado? Eu tenho alimentado o sentimento de que não vai dar certo, de que eu não posso, de que não é para mim, de que eu não consigo, de que é impossível, ou de que nele eu posso todas as coisas, de que em Cristo eu sou mais do que vencedor, de que por mais que as dificuldades se coloquem sobre mim, eu posso sim, porque o Senhor é comigo, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Observe que tipo de alimento tem chegado até a minha mente e o centro das minhas emoções. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. Não se trata de um positivismo, se trata da palavra de Deus. Paulo mesmo, ele fala isso, né? Quando ele diz assim, que nós precisamos
cuidar daquilo que chega até a nossa mente, de que forma nós pensamos sobre isso. Ele fala: tudo o que é puro, tudo o que for justo, tudo o que for verdadeiro, se há uma boa fama sobre isso, se isso de alguma forma diretamente louva a Deus, ele diz: é nisso que nós devemos pensar. Paulo, ele deixa claro para nós que aquilo que a gente pensa determina o nosso comportamento. E nesse caso, eu vou dizer para você que nós temos um exemplo clássico de causa e efeito. Senaqueribe não parou. Senaqueribe resolveu investir ainda mais pesado contra Ezequias, dizendo: olha para todos esses reis aí, eu consegui vencer. Você acha mesmo que você vai conseguir resistir a mim? Deus está ao meu favor. Deus mandou eu vir aqui acabar com tudo. Sabe por quê, Ezequias? Pelas práticas que você tem cometido diante do seu Deus. E foi nesse momento que Ezequias se abalou muito. Porque em algum momento Ezequias pensou: meu Deus, será? Aonde que eu pequei? E ele, ao invés de confiar no Senhor, resolveu ficar pensando no que ele poderia ter feito para desagradar a Deus. Ezequias, ele ficou pensando: meu Deus, o que eu fiz? E ao invés de focar, agir e se posicionar, ele foi servo do medo. E todas as vezes que o medo nos domina, nós acabamos recuando. Até que o texto diz que Ezequias entrou no templo. Entrou no templo. Você sabe quantas vezes Ezequias entrava e saía do templo? Muitas vezes. Assim como no Salmo, eu acho que 74, não me engano, Asaf, que era um levita e que havia permitido que a vaidade entrasse no seu coração e orgulho, ele teve inveja dos ímpios porque eles prosperavam, porque eles cresciam. E o texto diz que os seus pés quase desviaram e ele quase se desviou. E aí o texto diz: até que eu entrei na presença do Senhor. Então, queridos, não é o fato de ir à igreja, não é o fato de simplesmente receber uma oração de alguém. O que esses dois exemplos clássicos estão mostrando para nós aqui é que esses dois homens, eles decidiram entrar na presença de Deus de uma forma diferente. Eles decidiram fazer uma oração diferente. Existem vãs repetições e existem orações. E aí eu pergunto para você: o que você tem projetado para Deus? Porque tem uma história que diz que 2 anjos estavam dentro de um quarto de um religioso. E aí, de repente, os 2 anjos estavam lá dentro do quarto quando esse religioso chegou próximo da hora dele dormir. Ele ajoelhou na cama e aí um anjo cutucou o outro assim: lá. Você quer ver? Ele vai começar dizendo assim: ó, Senhor meu Deus e meu Pai. Aí ele: Senhor meu Deus. Não falei. Sim, obrigado por esse dia. Aí ele: obrigado por esse dia. Eu quero pedir pela minha família. Aí os dois ficavam reproduzindo aquilo que saía da boca daquele homem. Ele não tem uma palavra sincera. Ele repete a mesma coisa todo dia. Rapaz, isso já virou uma canção de modinha. Parece aquelas músicas de chiclete que não saem da cabeça. Ele vai dizer agora isso, ó. Não falei? E aí eles ficavam rindo. Quantas das vezes, queridos, a nossa oração diante de Deus é assim? Nós começamos a oração com a mesma palavra. Nós falamos a mesma coisa para Deus. Isso não é relacionamento. Isso é tudo menos relacionamento. O que é isso, Eva? Vãs repetições. E Jesus disse que quando você tiver que orar, você entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Rafael, mas eu não sei orar. Eu começo a orar e logo eu já não tenho mais o que falar. Intimidade. Talvez não haja intimidade, porque quando tem intimidade, tem o que falar. Tem assunto e não tem pressa. Talvez você tenha pressa e para outras coisas não tenha. Você quer ver uma coisa? A gente pega o Instagram e a gente fica ali
Quando a gente, caramba, 40 minutos eu já estou aqui, meu Deus. E quando a gente dobra o nosso joelho, a gente fica 5 minutos, a boca começa a... E a gente, meu Deus do céu, vou falar mais o quê? Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Você acha mesmo que a gente ora para que Deus responda somente? Você acha mesmo que as nossas orações para Deus são orações somente para que Ele traga livramento? Não. Você está muito enganado, querido. Oração é relacionamento. Oração é esvaziamento e enchimento ao mesmo tempo. Porque quando eu oro, eu me esvazio das minhas emoções negativas. Eu me esvazio dos meus medos, porque eu lanço para Ele, eu coloco para fora, eu revelo para Ele os meus medos, as minhas preocupações, a minha ansiedade. E Ele tem cuidado sobre mim. E foi isso que Ezequias fez. Ele viveu um tempo muito difícil até que ele entrou na presença do Senhor. Ele já havia entrado antes? Sim, mas com vãs repetições. Agora, ele entrou de uma forma diferente. E ele decidiu rasgar a alma dele. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Nós somos como gafanhotos. Nós somos pequenos, eu estou sendo dominado pelo medo. Ajuda-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Porque grandes são as aflições. Porque muitos são os meus inimigos que me perseguem, que me afrontam, que me envergonham. Parece que eu estou falando de Davi aqui, que por muitas vezes disse isso, clamou, pediu, socorreu. Agora, se ao invés da fé, você alimenta o medo, o que vai acontecer? Se ao invés da alegria, você alimenta a tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se ao invés da fé, você alimenta o medo, o que vai vencer? Se ao invés da alegria, que é a força do Senhor, você alimenta a tristeza, o que vai acontecer? Se ao invés do amor, você alimenta a raiva, o que vai possuir dentro de você? O que vai dominar você? De que forma você vai reagir diante dos desafios que você enfrenta todos os dias? Queridos, eu não me canso de dizer isso. Me permita, se você já ouviu isso alguma vez, mas eu vou dizer para você, é importante você ter o seu currículo sempre à sua mão. Que currículo é esse, Rafael? Eu sou um profissional liberal, eu sou um empresário, eu sou um dentista, eu sou um médico. Eu não estou falando desse currículo. Eu estou falando do currículo de guerras que você já enfrentou na sua vida. Tenha um diário escrito nas batalhas que você enfrentou. George Miller, ele deixou mais de 10.000 orações escritas, petições ao Senhor diante de batalhas que ele enfrentou. E quando acharam, as cadernetas acharam as orações e as respostas. Todas as respostas. Porque toda oração teve uma resposta. Talvez não teve um sim imediato, talvez teve um espere. Mas Deus produziu um livramento. Então, eu vou passar um exercício para você. Um exercício essa semana. Você vai escrever no papel os maiores desafios que você já enfrentou em toda a sua vida e que Deus permitiu que você vencesse. Porque você venceu 100% de todas as guerras que você enfrentou. Como assim, Rafael? Você está aqui agora assistindo essa live. E se você está aqui vivo e viva, é porque você venceu 100%. Porque em Cristo você foi mais do que vencedor. E você vai botar nesse papel todas as batalhas, todos os abandonos que você viveu e que você superou porque você está aqui. Todas as decepções que você viveu e que você venceu porque você está aqui. Todos os fracassos que você teve, mas que você não ficou prostrado. Você se levantou e está aqui. E você vai olhar para isso e você vai dizer: caramba, se eu já venci tudo isso, o que é essa dificuldade que eu estou passando? Se Deus foi comigo em todas essas situações, você acha mesmo que Ele não será hoje? Porque nós somos tendenciosos a achar que a guerra que estamos vivendo agora é sempre a maior. É sempre a mais difícil. Pode até ser. Mas esses desafios vão nos aperfeiçoar para vencer uma maior ainda lá na frente. Porque no mundo teremos aflições. Mas Ele disse: tem de bom ânimo.
eu venci o mundo. Enquanto Ezequias chorava, tinha medo, se acovardava, ele só ficava acuado. No momento em que Ezequias buscou o Senhor, entrou na presença dele de uma forma diferente, Deus se levantou. Olha o final da história. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. E ele foi morto em Nínive. O texto diz, então, o anjo do Senhor. Não foram os, foi o anjo. Sabe quantos foram? Um anjo do Senhor matou 185.000 homens fortemente armados que vinham derrubando como peças de dominó exércitos incríveis. Você entende que quando você decide confiar no Senhor e entrar na presença dele de uma forma diferente, eu vou passar outro exercício para você essa semana. O primeiro foi esse, de você colocar o seu currículo e você olhar para ele. O outro exercício que eu vou passar para você é que você, a partir de hoje, se desperte a fazer orações diferentes para Deus. Chega de orar do mesmo jeito. Chega de usar as mesmas palavras. Chega de começar as orações da mesma maneira. Ei, entenda que o Espírito Santo é uma pessoa. E se é uma pessoa, quer um relacionamento. Então, você não precisa começar de uma forma... pega a oração do Pai Nosso, que não é uma oração que você deve repetir. É uma oração modelo. Pai nosso que estás no céu. Ele está se dirigindo a um Deus como Pai. A um Deus como Pai. E o Pai é nosso. E ele diz, santificado seja o vosso nome. Ele está exaltando o Senhor. Então chame Deus de Pai. Exalte a Ele. Diga o quanto Ele é grande. Diga o quanto Ele é santo. Diga o quanto Ele é poderoso. Porque na própria oração, quando você diz a Deus aquilo que Ele é, você traz à sua memória quem Ele é. Porque às vezes a gente acha que esse problema que a gente está passando é grande demais para o nosso Deus. Escreva nos comentários, eu decido orar diferente, para que você tenha a atitude de escrever e de decidir. Um movimento de reconhecimento é o início, é o start de uma mudança de vida. Escreva, eu decido orar diferente. Eu decido entrar na presença de Deus de uma forma diferente. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Senhor, venha. Apressa-te em vir o teu reino sobre nós. Senhor, que acima de tudo isso que eu estou querendo e vivendo, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que a minha. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele continua dizendo, observe que a oração do Pai Nosso é um modelo para nós. Meu Deus, 7h41. Eu tenho que terminar. Porque você precisa terminar de se arrumar, você precisa levar os seus filhos na escola, você precisa fazer tanta coisa. Mas eu acredito que Deus já deu a você o suficiente hoje aqui. Deus já entregou um ouro para você, para que durante essa semana você possa colocar em prática e definitivamente se levantar. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar diante dessa palavra, do desafio de Ezequias, das 5 principais emoções que nos dominam e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que esses 2 exercícios práticos que foram colocados aqui, que esses irmãos, que eles possam, ó Deus, colocar isso em prática, porque eu tenho absoluta certeza de que isso vai fazer com que a vida deles possa mudar. A percepção vai mudar, a cosmovisão irá mudar, e com isso a vida mudará. Eu declaro profeticamente que a fé vencerá o medo, que a alegria vencerá a tristeza. Eu declaro no nome de Jesus que o amor vencerá a raiva. Que assim seja na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
nos encha de graça e nos dê a paz. Que Deus te abençoe. Tem 2 recados aqui. O primeiro, hoje, Jesus Cop estará conosco. Se você não fez a sua inscrição e você quer fazer, esteja conosco lá à noite. Uma noite incrível, muito louvor, palavra de Deus. O Douglas Gonçalves é um grande homem de Deus, filho do Josué Gonçalves. E o segundo recadinho para você é que amanhã nós teremos culto também, Quinta do Avivamento. E quem vai estar comigo na Quinta do Avivamento é o meu amigo Salomão do Reggae. É isso mesmo. Pode até chover e eu não ver o sol, mas além das nuvens eu sei que ele está. E Salomão amanhã vai cantar uma música que eu escrevi junto com ele. É isso mesmo. Eu gosto de cantar e também de escrever. Então não perde não. Eu vou estar pregando amanhã às 20 horas na Quinta do Avivamento. Hoje eu estarei lá com Douglas Gonçalves. Excelente quarta-feira. Deus nos abençoe. Valeu!